São 12 horas e 30 minutos. Nós fizemos esse chamamento para poder fazer esta atividade em função de trazer 2 conselheiros federais para tratar de um assunto que é extremamente importante e que nós temos o maior carinho, temos o maior cuidado de poder levar as informações para toda a sociedade médica brasileira, muito especialmente aqui pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a primeira a fazer essa atividade dentro da comunidade médica do Brasil, uma oportunidade imensa que nós vamos ter aqui de poder ouvir 2 grandes conselheiros que trabalham em defesa da medicina há 40 anos. Nós vamos ser bem rápidos, bem objetivos, pegando o seu horário de almoço, que às vezes fica mais fácil para as pessoas assistirem, e nós vamos passar as mensagens de uma forma muito direta, muito clara. Pode passar os slides, por favor, Brenda? Bom, apenas para dizer rapidamente, Emanuel vai falar logo a seguir para todos vocês, que muito médico ainda não sabe, não tem ideia do que é RQE, que é tão dito e tão falado, que nós temos que ter no nosso carimbo 2 números. O número é o nosso CRM, que diz respeito ao nosso registro no Conselho Regional de Medicina. E o outro número, que é o RQE, que diz respeito ao nosso registro de qualificação de especialista. Então, essa aula aqui hoje é para falar exatamente qual é a importância do RQE. Próximo. Próximo slide, senão para já que eu passo por aqui. Então, ok. Esses são meus conflitos de interesses, essas aí são toda a minha declaração de conflito de interesse. Eu não tenho nenhum ganho com nenhum desses 15 primeiros itens, posso vir a ter com esse 16º, mas nenhuma, próximo slide, por favor, nenhuma relação nem com a indústria de equipamento, nem com a indústria de medicamentos, nem com a indústria do álcool, do fumo, da maconha. Próximo slides. Nem mesmo ações dessas instituições eu tenho. E nós vamos começar, então, falando RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, e a importância dele. Por que isso, né? Próximo slide. Por que nós estamos fazendo essa live? Por que nós vamos fazer essa live? Por que é importante fazer essa live? A maioria dos médicos não sabem, mas o CRM e o CFM julga o tempo inteiro situações muito importantes para o exercício da medicina e para a defesa da medicina. É um trabalho árduo que os conselheiros federais têm, e nos conselhos regionais de medicina, volta e meia também, nós temos muitas queixas de falsos médicos, e por isso os CRMs têm um trabalho intenso também de fiscalização sobre o que quem é falso médico, quem não é falso médico, e começou também uma leva de queixa de falso especialista. E o que é falso especialista? A pessoa que afirma ser especialista em oftalmologia, em dermatologia, em psiquiatria, mas ele não tem RQE em nenhuma especialidade médica. Esses falsos especialistas, que poderiam ser falsos psiquiatras, falsos cirurgião plástico, isso gera uma situação muito difícil para a medicina e leva a julgamentos continuados pela própria mídia e pela população, onde eles dizem assim: um médico psiquiatra falou no programa X que muitos médicos estão fazendo isso e assim e assado. Ok, só que o jornalista não teve o cuidado de verificar se aquele médico que se diz especialista, se ele realmente era psiquiatra. Aí você vai lá e ele não tem RQE, ele não era psiquiatra, então ele passou informações erradas. Ou então tem uma queixa de alguém que foi atendido por um médico que prescreveu um monte de medicamentos e está fazendo muito mal, mas as pessoas não sabem quem é essa pessoa. Falaram que é psiquiatra, mas nós fomos olhar lá e não tinha nada de psiquiatra, porque não tinha registro do RQE. Então, eu vou voltar agora para a apresentação do Emanuel, coloca a apresentação do Emanuel enquanto eu vou continuar falando, só para Emanuel, doutor Emanuel, terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, uma das pessoas que trabalhou muito intensamente para a resolução relativa a esse item que vamos falar aqui, que é 19
74 de 2011, trabalhou intensamente nela. E a Emanuel, então, vai começar a falar para a gente depois ter as discussões. Vocês podem, por favor, mandar as perguntas, quantas quiserem, sobre qualquer tema relativo ao que nós vamos falar aqui hoje, via o WhatsApp, ok? Então, prepare, Brenda, para colocar aí na lista para todos o nosso WhatsApp, que nós vamos receber as perguntas, e aí todos vão poder perguntar e eu vou selecionar, vou lendo à medida que for chegando, tá bom? Emanuel, você está com a palavra, meu amigo. Bom, obrigado a todos pela presença. É muito importante esse tema. Estou aqui com o Salomão. Eu sou psiquiatra em Alagoas. O meu registro como médico tem o número 1263. O meu RQE é 539. Então, esse cuidado nós precisamos ter, porque para se anunciar especialista, conforme o artigo 20 da Lei 3.1268, você precisa ter o seu título registrado no Conselho Regional de Medicina da base de literatura. E o registro, ele é fundamental porque ele é um documento anterior. O anterior, por favor. O registro, certificado de qualificação, é o documento que atesta, junto aos conselhos de medicina, que você tem a formação e está devidamente habilitado pelo registro do título no Conselho Regional de Medicina. Se você tem o título e não tem ele registrado no Conselho, você não pode se anunciar especialista. E ele é obrigatória essa inscrição. Quem habilita para a inscrição do Conselho Regional de Medicina é o certificado de conclusão de residência médica, devidamente registrado na Comissão Nacional de Residência Médica, ou o título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira, através da Sociedade de Especialidade. É importante que vocês entendam que são distintos. O médico concluiu a residência médica, ele já ganha o direito de registrar o seu título de especialista, tanto quanto o médico que passa na prova de título de especialista, da Sociedade de Especialidade, passa a ter esse mesmo direito. Passo o próximo. E o artigo 117 do Código de Ética Médica exige que, para fazer publicidade, você tenha um RQE. Além do que, você, quando registra o seu título, você mostra para a sociedade as suas qualificações e as suas habilidades. Você é uma pessoa que presta um serviço com segurança à sociedade. O título registrado é a garantia, é a chancela para que você publique e as pessoas saibam que você tem uma formação adequada. Próximo. Nós temos 525 mil médicos, a idade está variando aí, nós temos hoje 2,47 médicos por 1.000 habitantes, mas o dado importante, Antônio Geraldo, é o seguinte. Pode passar, por favor. Nós temos 61% de especialistas registrados nas nossas bases, 61% dos médicos com título estão aqui nas nossas bases, 38% pode até ter título de especialista, mas não está registrado. Daí nós estamos fazendo uma campanha para que todos os médicos que têm título registrem esse título entre 1º de fevereiro e 31 de julho, sem pagar as taxas por esse registro dos conselhos de medicina. Passo o próximo. E esse dado, AG, é importante porque é um dado atualizado. Nós temos 13.605 registros primários de psiquiatras no Brasil e essa é a imagem da concentração dos médicos, com os estados mais claros, com a densidade de 1,4 psiquiatras, e os mais escuros, como São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 14,7 psiquiatras por 1.000 habitantes, 100 mil habitantes. Passe adiante. Nós estamos iniciando essa campanha de gratuidade por 180 dias. Pode passar, por favor. E isso é um trabalho conjunto do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, para valorizar o registro de qualificação de especialista. Como eu disse antes, é a chancela oficial para dizer você tem a qualificação e não vai ser arguído quanto à sua qualificação, à sua capacidade, porque você demonstrou, tanto através da formação
das residências médicas, quanto através do título de especialista obtido junto à Sociedade de Especialidade ANB, que tem as qualificações para oferecer o seu trabalho com segurança à sociedade. Assim, o CRM vão emitir gratuitamente, e é importante essa discussão de hoje aqui com a ABP, porque a ABP é a primeira sociedade de especialidade que está abrindo essa discussão para essa amplitude. Quem tem título de especialista da Associação Médica Brasileira, a AMB e a ABP, e não registrou, vá ao Conselho de sua base territorial para fazer o registro. Quem tem residência médica concluída, mesmo que não tenha o título da AMB e ABP, tem o mesmo direito de ir no Conselho registrar esse seu título. E os médicos que, até 1989, têm como provar que exerciam a psiquiatria de alguma forma, também têm direito a receber gratuitamente o seu registro. Importante, até 1989, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina reconhecem oficialmente que o médico tem direito a fazer a inscrição desde que comprove o exercício da psiquiatria até 1989. Próximo. A campanha é para reforçar a importância do RQE, da formação médica das entidades médicas, e instruir todos os médicos a se divulgar como especialistas, solicitar informar o número do RQE junto ao CRM, e essa gratuidade dura 180 dias. Passar. Bom, são as formas de divulgação. Todos vão receber, quem tiver na base de dados, pode passar. Nós estamos falando aqui em nome do nosso presidente, Irangala, e teremos muitas peças de promoção que vocês vão receber através das mídias sociais. Pode passar. Essa é uma delas. Pode passar. Essa é uma outra, folders de totens. Pode passar. Essa é a explanação. Acho que para a gente ganhar tempo e todo mundo ter direito a fazer perguntas. Obrigado. Salomão está aqui comigo, também vai dar na sua contribuição. Sensor, gente. Ok, obrigado. Coloque meus slides, por favor. Quem quiser fazer perguntas, é só mandar aí pelo número que se encontra, que é o WhatsApp 21 99 411 9607. Ok? Está aí para todo mundo mandar as perguntas que quiserem. Muito bem. Aí a pergunta é a seguinte: por que o CFM resolveu fazer isso, né? Por quê, Salomão? Pode falar rapidamente por que o CFM resolveu fazer essa ação, e nós, a ABP, que já estamos trabalhando com essa ação, iniciou, na verdade, a reunião de vocês foi em setembro, né, de 2022, aprovando, junto com os conselhos regionais, a gratuidade dessa inscrição, não é isso? Isso. Exato. É um processo de valorização do especialista, que isso é extremamente necessário, porque houve, de uma forma muito aberta, um processo de desvalorização do médico especialista. Então, nós precisamos fazer um enfrentamento disso e valorizar. O próprio médico, ultimamente, não tem procurado registrar-se como especialista. E acaba cometendo infração ética porque ele se anuncia como especialista, bota no seu carinho como especialista, no seu bloco de receita, e não pode, isso é vedado, a não ser que ele esteja registrado. Então, esse registro nos dá também mais informações, né? Existem, por exemplo, a retirada de receitas, por exemplo, a autorização de receitas amarelas, de receitas azuis, que varia de especialidade por especialidade as quantidades. A fiscalização também vai observar isso. E há uma tendência de que cada vez mais será necessário valorizar o especialista. O otorrino, o cirurgião de cabeça e pescoço, que opera o nariz, faz isso muito bem. Mas um cirurgião geral, que não tem costume de operar isso, quando ele vai operar, ele não vai fazer com a mesma maestria.
Então, esse anunciar-se, ser um especialista, no nosso caso, ser um psiquiatra, é extremamente importante para a sociedade. A sociedade tem cobrado isso do Conselho Federal de Medicina. Obrigado. Por favor, Brenda, slide 4 aí, por favor, quem estiver mexendo, a Ellen, slide 4, por favor. Pessoal, é o seguinte, para formar em medicina não é tão simples quanto as pessoas pensam. É bastante complexo, eu só quero lembrar a todos vocês como é que é a formação. O slide passa, por favor, Brenda. Se não, qualquer coisa eu passo por aqui, se tiver dificuldade. Ok. Mais um, por favor. Volta ao anterior, eu acho que eu vou falar isso aqui, qualquer coisa, Manuel vai junto com o Salomão comentando. Eu sou da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina, do qual o Salomão é o coordenador anterior era o Emanuel Fortes, e desde que 2011 nós temos feito um trabalho muito intenso no sentido de fazer uma boa regulação junto ao CFM para a psiquiatria. Então, muito se mudou desde 2011, 2012, em relação às resoluções do Conselho Federal de Medicina, que vale a pena vocês conhecerem para entender que o que está sendo feito aqui, o que está falando aqui, não tem nada para perseguir ninguém, para fazer mal a ninguém, para poder prejudicar ninguém. Tudo isso é para proteger a medicina e a especialidade médica. Bom, quem pode fazer o registro de um RQE, pessoal? Qualquer pessoa que tenha um título de especialista emitido pela BPAMB ou que tenha um certificado de conclusão da residência médica devidamente reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica. Próximo slide. Então, assim, eu quero ter meu RQE. É fácil, pessoal. Tem dois caminhos, que são os caminhos normais. Um que é fazer a residência médica, que é o padrão ouro da formação em medicina para todas as áreas, e o outro é fazer a prova de título de especialista pela BPAMB. Próximo, por favor. Bom, para vocês terem uma ideia, a residência médica, quem quiser fazer, não tem dificuldade. É só fazer 60 horas semanais, que dá um total de 2.880 horas anuais, totalizando quase 9.000 horas em 3 anos. É isso. 60 horas semanais de residência médica, 8.640 horas em 3 anos. É isso que precisa para fazer, para poder, terminou a residência, pegou aqui o certificado e registra quem deu o certificado, o serviço, e quem aprovou, Comissão Nacional de Residência Médica, Ministério da Educação. Pelo Ministério da Educação, só tem essa via para poder ter o título de especialista. Ok? Bom, a outra maneira, próximo, por favor. A outra maneira é fazer o título especialista, passando aí pela tudo que tem aí da matriz de competência da psiquiatria, pode passar? Aí todos os objetivos da residência médica em psiquiatria, a gente tem aí pela frente, que não é pouca coisa, não é simples, não é fácil. São 3 anos, 60 horas semanais. Próximo. O Diário Oficial da União, que mostra sobre a nova matriz de competências da psiquiatria, saiu em 6 de julho do ano passado, então está fácil, tudo está ali, todos têm conhecimento, todos que lidam com residência médica ou com cursos de formação em psiquiatria também tem que ter. Próximo, por favor. Na faculdade de medicina, para você formar, você tem que fazer 7.200 horas. 6 anos de medicina ou 7.200 horas. Mas para ser psiquiatra, depois de fazer as 7.200 horas, você vai fazer as 9.000 horas de psiquiatria para ser psiquiatra. Próximo. No mínimo, a medicina 6 anos, no mínimo, a residência médica 3 anos. Para comparar com outras graduações, para você ter uma ideia, graduação em psicologia, enquanto a gente tem que fazer lá quase 17.000 horas de medicina e residência em psiquiatria, a psicologia são 4.000 horas. A odontologia, 4.000 horas. A medicina veterinária, 4.000 horas. Próximo. Então, assim, não é uma formação fácil. Em psiquiatria, 9 anos de formação. Próximo.
Muito bem. Nesses 9 anos de formação, aí você tem o seu diploma de psiquiatra, pega o seu diploma de psiquiatra com todos esses 9 anos de formação, vai ao CRM e registra. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, o que é pós-graduação, afinal de contas? Bom, lato sensu, segundo o Ministério da Educação, são programas de especialização e incluem os cursos designados como MBA, com duração mínima de 360 horas. Você sabe o que significa isso? Em relação à residência médica? Nada. São 6 semanas, 1 mês e meio de residência médica. Né? E, ao final do curso, o aluno obterá certificado, não diploma. Ademais, são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino. Próximo slide. Então, isso é uma graduação lato sensu. Graduação, pós-graduação estrito sensu, segundo o Ministério da Educação, compreende programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e edital de seleção dos alunos. Ao final do curso, o aluno obterá diploma. Normalmente, próximo slide, por favor. Então, você tem umas diferenças muito grandes. Pode passar o próximo, por favor, porque os cursos que tem por aí oferecem 780 horas, 360 horas, 540 horas. Pode passar, por favor. E essas pessoas confundem, colocam assim, mestrado em psiquiatria, doutorado em psiquiatria, pós-graduação em psiquiatria. Qual é o valor que tem para o Conselho Regional de Medicina e qual é o valor para a clínica, Emanuel? Olha, para se anunciar especialista, nenhum, porque nenhum desses é reconhecido como sendo base para, para que o Conselho reconheça e registre como especialista. Eles são pós-graduados, mas não são especialistas. A especialidade só pode ser obtida pelas 2 vias anteriormente colocadas. Ok. Bom, Esses aí... cursos, doutor Geraldo, eles não preparam o médico para ser especialista, para ser psiquiatra. Eles preparam o médico para saber ensinar, saber dar aulas. Então, pessoal, a gente precisa diferenciar pós-graduação lato sensu e pós-graduação estrito sensu. É uma formação acadêmica, não é uma formação para clínica diária. Isso não autoriza, porque eu tenho mestrado em psiquiatria, não me autoriza a se dizer psiquiatra e nem que eu estou habilitado para exercer a clínica psiquiátrica no dia a dia, quer seja pós-graduação, quer seja um mestrado ou doutorado. Não, esses são títulos acadêmicos, não são títulos para a clínica diária. Então, essa coisa que as pessoas falam assim, vou lutar na justiça porque eu tenho mestrado, eu vou pegar o CRM, o RQE de psiquiatra. Não vai ganhar nunca. É tudo fantasia, vai gastar dinheiro à toa, mas é outra formação. É formação acadêmica, não é formação clínica. Na formação clínica, é fazer a residência médica, que é o padrão ouro. Isso, para nós, é que nós temos que prestar atenção. Então, pós-graduação em psiquiatria não pode ser colocado no carimbo, não pode ser colocado no receituário. Pode, Emanuel? Pode, Salomão? Se anunciar especialista de forma alguma. Nós, e pela honestidade que temos que adotar nas nossas falas, nós estamos com algumas ações judiciais que questionam a questão do anúncio das pós-graduações, mas elas serão sempre tratadas. Nós não estamos ainda com uma sentença definitiva como anúncios acadêmicos. Nunca serão tratados como especialistas, porque para ser especialista tem que ter o RQE. Se não tiver o RQE, não poderá se anunciar especialista em hipótese alguma. E tem uma coisa importante. Na lei que criou a residência médica, lá em 1981, está registrado lá nos artigos, não me lembro mais, o primeiro ou o segundo, que a formação dos especialistas previstos naquela lei é uma modalidade especial de pós-graduação com treinamento em serviço. Então, você se habilita teórica e praticamente para o exercício da especialidade.
E, normalmente, é um volume imenso. A medicina, o conhecimento da medicina, ela duplica, triplica agora com uma velocidade imensa. Enquanto, algum tempo atrás, a gente tinha 60, 70 anos para que você duplicasse o saber, hoje em dia você nem consegue medir, porque o saber, ele praticamente, todos os dias tem novidade, chanceladas pelos mais diversos institutos e órgãos que dizem que aquela informação é verídica e constatável e replicável. Então, o médico precisa entender que o especialista é aquele que se forma na residência médica, vai obter o título da residência ou da sociedade de especialidade, e esse título dá direito a ele se inscrever nos conselhos de medicina para ter o registro de qualificação de especialidade. Alô? Muito bem. Então, seguindo aqui, próximo slide, por favor. Próximo slide, deixa eu ver se ainda tem mais alguma questão de slide. Bom, vamos falar em seguida de publicidade médica, mas para passar para publicidade médica, tem uma outra pergunta feita aqui. Tem perguntas aqui, pessoal, que são muito longas. Para ler o enunciado, vou gastar muito tempo. Eu vou tentar fazer as perguntas mais curtas para ser mais objetivo e mais direto para os nossos convidados responder. Ok. Bom, a pessoa não quis se identificar e coloca o seguinte: se eu faço residência e cadastro para o meu RQE no CRM e depois decido prestar a prova da BP também, tenho que me inscrever novamente no CRM ou não precisa, porque já inscrevi no CRM a residência médica? Não precisa, mas eu vou deixar para o Salomão responder rapidamente. Não precisa, mas é bom que o faça, porque no seu dossiê, dentro do Conselho Regional de Medicina, vai ficar arquivado. Você tem os dois tipos, o de conclusão da residência e o da ABP. Mas não dá outro RQE. Não dá outro número de RQE, não. Então, a resposta é: não precisa, você já fez o registro do seu RQE, você já tem. Agora, você quer dar mais documentos para o CRM ter ali arquivado, guardado, bonitinho seu, aí você pode levar a sua residência médica, leva seu título especialista, e à medida que você tiver novas áreas de atuação, aí sim você leva e faz diferença. Para cada nova área de atuação que você levar, você tem um novo RQE. Então, por exemplo, eu, Antônio Geraldo, eu tenho um RQE de psiquiatria e tenho um RQE de psiquiatria forense. Então, é para você ter um dossiê, um bom dossiê lá dentro do CRM, só por essa razão. Bom, pode ir apagando as perguntas para mim, pessoal, para eu vou pegando as que chegarem novas, as que eu fizer. Aqui tem uma pergunta que é: terá uma maior abordagem sobre o assunto publicidade médica? Sim, terá. Já está o slide aí para a gente falar daqui a pouquinho. Por que as denúncias não podem ser feitas com anonimato? Pois isso deixa o profissional médico em situação constrangedora e desestimula as denúncias dos falsos especialistas. Aqui é a Índia de Ravena Gonçalves de Freitas, do Ceará. Emanuel, por que as denúncias não podem ser feitas com anonimato? Emanuel está falando. A Constituição veda a denúncia anônima. A denúncia anônima ela é sempre questionada no mundo jurídico. Então, aí o nosso Código de Ética puxa a informação da Constituição e exige que a denúncia tenha um autor. Perfeito. Aqui tem uma pergunta que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, que é sobre questão da ABP, as regras de prova de título. As regras de prova de título elas são aprovadas pela AMB, Associação Médica Brasileira. A ABP ela é apenas a instituição que faz a prova para as pessoas. Em relação à questão das regras sobre a prova de título, a ABP tem tentado acomodar o máximo que pode para as pessoas que não passam, por exemplo, na prova, nem precisar submeter novamente novos documentos. O que é que tem acontecido ao longo do tempo? Infelizmente. Infelizmente, alguns documentos estavam sendo falsificados para as pessoas que estavam se inscrevendo para tentar a prova. E, claro que, à medida que a falsidade
submete documento falso. É feito novas maneiras de retirar a possibilidade de documento falso. Infelizmente, é algo que aconteceu e que teve que, vamos dizer assim, endurecer os tipos de documento, as provas do documento, porque tinham pessoas, eu ser do dono da clínica, dando um documento para certificar sobre a minha própria pessoa. Isso não pode. Ou então não tem um KINES, isso não pode. Né? Se não tem um KINES, como é que você vai poder soltar um documento dizendo que atende naquele local, se não tem, aquele local não tem registro no CRM? Porque nós temos o CRM pessoa física, pessoal, mas existe um outro CRM, que é o pessoa jurídica. Fale sobre isso, Emanuel, rapidamente. Olha, toda pessoa jurídica, para funcionar na área médica, precisa ter inscrição no conselho, recebe um número, e o seu diretor técnico. É muito importante que os médicos saibam da relevância de ter um diretor técnico. O diretor técnico é o responsável perante o conselho e perante a comunidade, a justiça, a Anvisa, pela instituição, por tudo que acontecer na instituição. Então, é fundamental que a pessoa jurídica esteja inscrita no conselho. Perfeito. Mesmo a pessoa jurídica individual. Todas elas têm um tratamento diferente. Por quê? Pessoa jurídica é aquela que está inscrita na Receita Federal e ganha um CNPJ. Então, essa pessoa jurídica vai no conselho e pede a sua inscrição e a gente analisa o seu perfil para poder conferir o certificado de CART para o seu funcionamento. Perfeito. Tem muita pergunta aqui, ainda tem mais a parte de publicidade médica que nós vamos passar aqui rapidamente. Tem outra pergunta. Por que liberam as especializações aprovadas pela BP e não fornecem o RQE? Isso é simples, é muito fácil. RQE só se adquire com residência médica em psiquiatria. Ponto. E título de especialistas em psiquiatria. Ponto. As especializações, curso de formação em psiquiatria, que a BP vai lá e chancela, elas são 80% da carga da residência médica, não é 100% da carga da residência médica, é apenas 80% da carga. O que é feito para essa pessoa que não fez a residência médica? Então, vai lá e faz a residência médica, problema algum, faz a residência lá, faz os 100% daquela carga, que já tem o RQE. No nosso caso, e outras especialidades, não é só psiquiatria, você faz 80% do curso de formação e faz uma prova após terminar seu curso de formação, que é o quê? A prova de título de especialista. Você só conclui para igualar a residência médica se você fizer a prova de título de especialista e for aprovado nela. Aí, pronto, você concluiu e está tudo bem. E a prova de título especialista? Por que está uma pergunta aqui. Por que a prova de título especialista é tão difícil? Olha, a prova de título especialista ela não é difícil. A prova de título especialista, ela tem de ser suficientemente válida para comprovar que você tem conhecimento equivalente a quase 9.000 horas de formação em residência médica, em psiquiatria. Então, você vai ter apenas uma prova, além do que você provou de documentos, que você vem estudando a psiquiatria. Isso não é regramento da ABP, isso é um regramento que vem, inclusive, da Comissão Mista de Especialidade lá, que é quem define o que é válido, né? Você vai ter que provar tudo isso em uma prova. Então, essa prova não vai ser uma prova simples, bobinha. Ela vai ter que obedecer o edital, vai ter que estar dentro do edital. O que está dentro do edital, a prova pode sair de qualquer questão ali, ser colocado de quaisquer questões que tem daquelas matérias ali dentro do edital. Por quê? Porque você vai dizer que eu sou psiquiatra, eu tenho formação em psiquiatria, tanto que eu passei na prova. Aí você faz a prova teórica e depois vai para a prova prática. A prova prática, ela vai lhe cobrar também tanto conhecimento que quem fizer a prova prática, o serviço que fizer a prova prática, ela vai poder falar assim, ó, ele tem formação ou ela tem formação. Eu garanto
que ele é um psiquiatra. Ele tem, assim como você tem suficiência em clínica psiquiátrica, ou suficiência em clínica cardiológica, e assim vai. Você tem que provar. Então, a prova realmente é por causa disso. E o curso de formação, ele é só parte. Para completar, tem que passar na prova de título. Bom, com isso eu já respondo as duas perguntas que falam aqui sobre curso de formação em psiquiatria. A carga horária não é igual e nem tem, e para concluir, para poder ter direito ao RQE, tem que passar na prova de título. Ok, pessoal? Tá aí, tem uma pergunta aqui. Por que são chamados de falsos especialistas? Porque está divulgando, está passando para a população uma informação que o Conselho Regional de Medicina não comprovou. Não é isso, Salomão? É como você fazer o curso de medicina e não apresentar o seu diploma. Ou se você terminou o curso, se você não pegar o seu diploma e registrar no conselho, você não pode receber um título de médico. O título de médico você vai poder utilizar depois que você registrar. E é claro que o conselho vai diligenciar para ver se esse título é verdadeiro. Falsos médicos apareceram muitos, falsos engenheiros, em muitas profissões isso ocorre. Agora, é necessário que haja um registro como especialista. E a prova vai procurar aferir o conhecimento, a capacidade desse médico de ser chamado de psiquiatra. Perfeito. Aqui tem uma pessoa perguntando novamente, parece que o pessoal, pode ser que entrou depois, e eu vou usar o seguinte, eu não vou fazer perguntas que nós já respondemos, não. Vou fazer essa aqui para ser rápido. Quem tem especialização aprovada pela BP não tem direito a ter título como faz a residência? Não. Conforme eu já expliquei, tem que fazer a especialização e passar na prova de título. Aí a ABP vai, junto com a AMB, dar o título especialista em psiquiatria. A outra maneira é pelo Ministério da Educação, junto com a residência médica, com as quase 9.000 horas de formação em residência médica. Então, essa pergunta 2 também já pode ser apagada. Vamos lá. Em relação ao capítulo do Código de Ética, Manuel e Salomão sabem tudo sobre isso aqui, então eu vou passar para quem não sabe, para ser rápido. No artigo 117, no capítulo, aliás, 13 de Publicidade Médica, que é a resolução do CFM 2217 de 2019, no artigo 117 fala assim, é vedado ao médico deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número de Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito e registro de qualificação do especialista, RQE, quando anunciar a especialidade. Próximo slide. Se tiver que fazer algum comentário, Manuel ou Salomão, é só me interromper, tá? Fique à vontade. Esse PDF, nós temos ele, nós vamos colocar, peço a todos, Brenda, coloca disponível esse PDF para quem quiser baixar aí junto ao nosso site, e por esse número também, se a pessoa pedir, a gente pode encaminhar esse manual de publicidade médica, que é do Conselho Federal de Medicina. Eu acredito que também no portal do Conselho Federal de Medicina vai estar disponível. Mas nós vamos colocar no portal da BP e nós vamos também, para quem pedir, aí por esse número de celular, nós vamos disponibilizar depois. Próximo. Esse manual é muito bom mesmo. O artigo 1º, entender-se-á por anúncio, publicidade ou propaganda, comunicação ao público, por qualquer meio de divulgação, de atividade profissional, de iniciativa, participação e ou anuência do médico. Próximo. Então, por exemplo, se você vai para uma série, como aconteceu essa semana, e anuncia lá que você é psiquiatra, você colocou lá, foi você que deu essa informação para a série. Essa pessoa vai ser alcançada por esse artigo, Manuel, e pode sofrer uma punição do CRM? Todo anúncio que tem por fim fazer a publicidade da sua especialidade, ele é alcançável.
A gente agora está trabalhando, a gente precisa alertar a todos os médicos do Brasil, os psiquiatras, Acho que, Emanuel, tá falhando a sua voz, caiu aqui. Eu vou continuar enquanto volta o seu áudio. Ok, Brenda? Está me seguindo aí para ver? É só do Emanuel que caiu o áudio. Me responda aí, por favor, nas perguntas e respostas, ou abre o áudio e me responde. Sim, doutor Antônio, eles travaram, a gente já avisou. Ok, então vamos seguir aqui. Fica aí com o áudio aberto, Brenda, para você me ajudar. Eu quero aí dar para o pessoal um maior aproveitamento. Então, assim, não pode fazer publicidade nem propaganda, pessoal. Publicidade é paga, propaganda é gratuito. Então, não pode fazer nem publicidade nem propaganda. Os anúncios médicos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: nome do profissional, especialidade ou área de atuação quando registrada no CRM, número de inscrição no CRM, número do RQE também, se for o caso. Então, tem a regra que é essa aí. Próximo slide, por favor. Emanuel e Salomão já voltaram ali, espero que o áudio esteja também ok, não tenha destravado. É vedado ao médico anunciar, quando não especialista, que trata de sistemas, órgãos ou doenças específicas por induzir a confusão com divulgação de especialidade. Então, não adianta, pessoal, escrever psiquiatria, pode denunciar que está errado. Psiquiatra pode denunciar que está errado. Saúde mental pode denunciar que está errado. Trato do sistema nervoso central, está errado. Eu trato de doenças nervosas, doenças psiquiátricas, está errado. Não pode fazer nada disso, segundo está aí no artigo 3º. Anunciar para aparelhagem de forma a lhe atribuir capacidade privilegiada, participar de anúncios de empresas ou produtos ligados à medicina, dispositivo esse que alcança, inclusive as entidades sindicais ou associativas médicas. Próximo slide, por favor. Vou fazer uma pergunta, enquanto vai levando assim. Salomão, testa seu áudio aí. Maxwell pergunta: como divulgar corretamente os títulos? Muito bem. Dentro desse manual de publicidade médica tem toda a orientação de como divulgar quando você vai falar qualquer assunto relativo a isso, Maxwell. Mas nós vamos falar rapidamente aí. O Elvis Kleber, de Santa Catarina, põe: doutor AG, assim que meus amigos me chamam. Gostei, Kleber. Doutor AG, por que a BP não divulga de forma aberta, clara e transparente os aprovados em índice de reprovação e aprovação na mídia ou em seu site? Todo o regramento do edital da prova de título de especialista está no edital. Nós estamos falando aqui de publicidade médica, podemos fazer uma live sobre provas de títulos, essa coisa, mas aqui nós estamos falando, Elvis Kleber Golfeto, sobre publicidade médica e sobre o RQE, mas no edital da prova de título tem todos os regramentos lá, assim como todas as outras especialidades médicas também têm e que a AMB aprovou. É a AMB quem comanda os nossos editais, aprovados ou reprovados. Vamos lá. Artigo 3º. É vedado ao médico permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza, permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias desprovidas de rigor científico, como aconteceu no lançamento de uma série essa semana, fazer propaganda de método ou técnica não aceita pela comunidade científica. Próximo. E lembrar aqui, pessoal, que depois podemos falar mais especificamente, propaganda, por exemplo, para uso de um aparelho de TMS para tratar doenças não aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é proibido, está dizendo aí claramente. Falar que você está fazendo uso de ketamina se isso ainda não foi aprovado, isso é proibido, né? E para que foi aprovado? Não pode falar, né? Emanuel, se tiver aí, podia falar muito rapidamente aí se pode fazer isso. Não pode, Emanuel? Senão eu vou seguir, depois o Emanuel entra e responde. É vedado ao médico expor a figura do seu paciente como forma de divulgar a técnica, método ou resultado de tratamento, ainda que com autorização expressa do mesmo, ressalvado o disposto no artigo 10º dessa resolução. Anunciar a utilização de técnicas exclusivas ou inovadoras, que está à disposição de todos os médicos, não tem nada de exclusivo nem inovador. Oferecer seus serviços por meio de consórcios e similares, também não pode. Próximo slide, por favor.
É vedado ao médico oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial. Garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento. Fica expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada para a capacitação pedagógica em especialidades médicas e suas áreas de atuação, mesmo que em instituições oficiais ou por essas credenciadas, exceto quando estiver relacionado à especialidade e área de atuação registrada no Conselho Regional de Medicina. Portanto, você tem que ter RQE na área que você está falando. Então, Brenda, as perguntas agora devem ser apenas sobre publicidade médica, você pode apagar as outras, e também sobre RQE, apenas, ok? Obrigado. Próximo slide, por favor. Artigo 4º. Sempre que em dúvida, o médico deverá consultar a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a CODAME, dos Conselhos Regionais de Medicina, visando enquadrar o anúncio aos dispositivos legais e éticos. Parágrafo único. Pode também anunciar os cursos e atualizações realizados, desde que relacionados à sua especialidade, quer dizer, ao seu RQE, ou área de atuação devidamente registrada no CRM. Manuel e Salomão, estão aí online? Caiu a linha, mas Eles caíram voltaram. novamente, Antônio. Próximo slide, por favor. O Henrique Fogaça mandou aqui. Parabéns pela iniciativa, meus amigos. Algum plano do CFM-BP para enfrentar o abuso do mais médicos, mais especialistas, perigo iminente para a população? Ô, Henrique, não é de publicidade médica, nem é de RQE. Vou te responder numa outra oportunidade. E peço à Brenda para mandar, por favor, apenas perguntas ligadas a RQE e publicidade médica. Por favor, Brenda, coloca aí para sua equipe. Nos anúncios de clínicas, hospitais, casas de saúde, entidades de prestação de assistência médica e outras instituições de saúde deverão constar sempre o nome do diretor técnico médico e sua correspondente inscrição no CRM, em cuja jurisdição se localize o estabelecimento de saúde. Então, isso aí é bastante importante. A Mayra pergunta, o que a BP tem feito para incentivar que mais médicos tirem o RQE através da prova de título? Nada. A prova de título é a sua capacidade de fazer e passar e comprovar junto os dados que são pedidos no edital. O que nós fazemos é, por exemplo, dar a melhor forma de estudar para a prova de título. Qual a melhor forma? Usando o PEC, atuando junto ao PEC, estudando pelo PEC, que é tudo gratuito para os associados, e estudar pelo tratado que foi preparado exatamente com aquilo que um psiquiatra precisa saber, associado com outros livros que pegam de áreas específicas ou legislação específica que não entra dentro do tratado em si, mas que está sempre presente dentro das questões do nosso dia a dia, que nós precisamos no nosso dia a dia. Então, a ABP ela é a instituição que faz a prova para que as pessoas possam provar, através dessa prova, que tem a mesma capacidade que os residentes que fizeram 9.000 horas, né, mais do que o curso de medicina, que são 7.200 horas, e possam fazer o registro junto ao CRM, e todos nós que fizemos residência médica, todos nós que fizemos a prova de título, podemos ter orgulho que esse novo colega também tem essa mesma capacidade e que pode trabalhar conosco e se anunciar enquanto psiquiatra. Correto, Emanuel? Emanuel, Salomão? Acho que travaram novamente aí o cabeamento não deve estar bom. Mas vamos lá. Há uma pergunta aqui que é o seguinte, a ABP tem associados não psiquiatras? Sim. A ABP, há 10 anos atrás, tomou a decisão lá na sua Assembleia Geral de Delegados que colegas médicos que estão intencionados, que aspiram a ser psiquiatras, poderiam se associar livremente na ABP e a ABP poderia aceitar ou não essa associação no sentido de passar para estes colegas a melhor formação em psiquiatria. Por isso, tinha e temos até hoje o Programa de Educação Continuada, o PEC, ABP, e todos os cursos de formação que foram criados e são
entregues pela BP gratuitamente, com uma revista também, as duas revistas, né, a melhor revista de todas as áreas da ciência, que é a nossa BJP, e também a nossa RDP, a revista Debates, dando, então, a oportunidade para que estes médicos tivessem gratuitamente acesso a essa formação, acesso a esse conhecimento, e aí poder, junto com toda a outra documentação necessária de que ele vem trabalhando na área de psiquiatria, por uma questão pessoal de que ele teve que fazer essa escolha, ao invés de fazer 3 anos de residência médica, mas 6 anos de 40 horas semanais para aprovar junto à BP, e são opções, a pessoa que escolhe, ela não é obrigada a ser associada da BP, não é obrigada a continuar associada da BP, não é obrigada a aprovar os 6 anos, pode só fazer a residência médica, e pronto. Mas o acesso que tem é esse o caminho, e nesse caminho é o que a gente tem que fazer. Correto, Salomão? Correto, exatamente isso, Tiago. Foi muito claro. Manu, Olha, eu primeiro pedir desculpa pela interrupção, porque houve uma queda na comunicação. Mas eu estava falando, Antônio Geraldo, da revisão das regras de publicidade que está em curso. Eu acredito que até março elas já estarão à disposição da sociedade. E algumas coisas estão sendo resolvidas, alguns impasses estão sendo resolvidos, porque a lei, veja bem, a publicidade médica não é um ato isolado do Conselho Federal de Medicina para regular a vida dos médicos. A publicidade médica ela tem regulamentação em lei. Em 1932 tem uma regulamentação que é reforçada por uma outra em 1942, e na Lei 3268 de 57, mais um reforço, que é aquele que diz que para fazer publicidade médica tem que o título estar escrito no conselho. Mas, em 1942, nós não tínhamos os meios de divulgação que nós temos hoje. Antigamente, você só tinha meios de comunicação de massa, rádio, TV, jornal, serviço de divulgação de alto-falantes, coisas desse tipo. Hoje nós temos as redes próprias. Então, a nova regra ela vem trazendo uma diferenciação muito grande entre o que é meios de comunicação de massa e redes próprias. E vai ser um grande avanço para a medicina. Entende? Ok, nós temos 7 minutos, Emanuel. Então, eu vou passar mais os slides aqui para os comentários desses slides ainda que nós temos, para as pessoas não perderem essa oportunidade de tirar dúvida com você sobre o que nós vamos botar ainda. Então, próximo slide, por favor. Próximo. O parágrafo 1º, pelos anúncios dos estabelecimentos de hospitalização e assistência médica, plano de saúde, seguradora e afins respondem perante o Conselho Regional de Medicina os seus diretores técnicos médicos. Então, operadoras, plano de saúde não podem também fazer esses anúncios, né? Os diretores técnicos médicos, chefes de clínica e os médicos em geral estão obrigados a adotar, para cumprir o mandamento do caput, as regras contidas no manual da CODAME, anexo. Próximo. Então, no manual de publicidade, nós temos tudo isso lá. Nas placas internas ou externas, as indicações deverão se limitar ao previsto no artigo 2º e seu parágrafo único. Próximo. Então, você não pode, em nenhum momento, intitular que é especialista em algo que você não tem o registro ali. Tem que ter o registro. Caso o médico não concorde com o conteúdo das declarações a serem atribuídas em matéria jornalística, na resolução do CFM 1974/2011, as quais firam os ditames desta resolução, deve encaminhar ofício retificador ao órgão de imprensa que a divulgou e ao Conselho Regional de Medicina, sem prejuízo de futuras apurações de responsabilidade. Por quê? Porque ele mandou um ofício retificador, que a culpa não foi dele, foi um erro lá. Se não fez isso antes de qualquer denúncia, não vai ter como o CRM saber. Próximo slide, por favor. O médico pode, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. Próximo. Deixa eu fazer uma interrupção aí, Antônio Geraldo, porque isso é muito importante. Os médicos, quando vão dar entrevista nas rádios, na TV, hoje tem aqueles webinários, quando ele for falar para o público leigo, ele só pode falar dentro desse aspecto de forma educativa, na construção de esclarecimentos, porque a lei
41.13 de 42 diz que deve ser assim. É por isso que a gente está diferenciando o que é rede própria do que são os meios de comunicação de massa. Ok. Por ocasião das entrevistas, comunicações, publicações de artigos e informações ao público, o médico deve evitar sua autopromoção e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. Próximo. Entende-se por autopromoção e utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma e intenção de 1. Angariar clientela, B. Fazer concorrência desleal. Próximo. C. Pleitear a exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos. D. Auferir lucros de qualquer espécie. E. Permitir divulgação de endereço, telefone de consultório, clínica ou serviço. Próximo. Parágrafo 2º. Entende-se por sensacionalismo. A. A divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua ou tem interesse pessoal. Próximo. Entende-se por sensacionalismo ainda a utilização da mídia pelo médico para divulgar métodos e meios que não tenham conhecimento científico, reconhecimento científico, a adulteração de dados estatísticos visando beneficiar individualmente ou instituições que representa, integra ou a financia, a apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente médico apenas em congressos e da especialidade, por exemplo, congresso médico em geral. Próximo. Entende-se por sensacionalismo, veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade, usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessa de resultados. Próximo. Nos trabalhos e eventos científicos em que a exposição de figura do paciente for imprescindível, o médico deve obter prévia autorização expressa do mesmo ou de seu representante legal. Próximo. Quando da emissão de documentos médicos, os mesmos devem ser elaborados de modo sóbrio, impessoal e verídico, preservando o segredo médico. Próximo. Os documentos médicos poderão ser divulgados por intermédio do Conselho Regional de Medicina quando o médico assim achar conveniente. Os documentos médicos, nos casos de pacientes internados em estabelecimento de saúde, deverão sempre ser assinados pelo médico assistente e subscritos pelo diretor técnico médico da instituição ou, em sua falta, por seu substituto. Próximo, claro, porque em todo e qualquer procedimento vai pegar o diretor técnico. O médico não deve permitir que seu nome seja incluído em concursos ou similares cuja finalidade seja escolher o médico do ano, destaque do ano, melhor médico, outras denominações que visam o objetivo promocional ou de propaganda individual ou coletivo. Próximo. Os sites para assuntos médicos deverão obedecer à lei, às resoluções normativas e ao manual do CODAME. Próximo. Os Conselhos Regionais de Medicina manterão, conforme os seus regimentos internos, uma comissão, CODAME, composta minimamente por 3 membros. Próximo. Todo CRM, então, tem um CODAME. Terá como finalidade responder a consultas do Conselho Regional de Medicina. Isso aí pode passar, que não é direto, é praticamente pode passar. Aí onde vai ser sindicâncias e tal. A presente resolução manual do CODAME entrará em vigor no prazo de 180 dias, já está em vigor, que isso é de 26, já passou há muito tempo. Próximo. Bom, e nós temos, então, a Comissão Mista de Especialidade. Essa resolução do CFM fala sobre a mesma, que é composta pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica, que normatiza o reconhecimento e o registro das especialidades médicas e respectivas áreas de atuação no âmbito dos conselhos de medicina. Então, isso já está determinado, não é por uma instituição só, né? Nós temos a CME cuidando disso. Próximo. A CME é formada por 2 representantes da FM, 2 representantes da MB, 2 representantes da Comissão Nacional de Residência Médica. Próximo. E, para vocês, a novidade boa é que os CRMs, junto com o Conselho Federal de Medicina, está atendendo a apelos que eles tiveram, e eles estão sempre tentando atender o máximo que pode dos apelos que são feitos para o sistema conselhal. Todo o registro de RQE que ocorrer agora, de 1º/2/2023 até 31/7/2023, será gratuito. Durante 180 dias vai ser gratuito. Então, você, colega, que tem o certificado de residência médica e título de especialista, ou certificado de residência médica
ou o de título de especialista, registre, quer seja um, quer seja os dois, e se tem área de atuação, também registre, porque é importante ter o RQE, senão você não pode dizer que é psiquiatra para isso. Então, essa é a nossa campanha para fazer o registro. Esse foi o trabalho. Nosso trabalho é para que nossos associados, que têm título de especialista, nossos associados, que têm residência médica, faça isso, né? Faça isso, registre junto ao CRM, não fique irregular. E você, médico, que quer ser psiquiatra, faça a residência médica de psiquiatria ou o que foi determinado pela Comissão Médica de Especialidades, que são sem provar durante 6 anos, que trabalha na área, dou plantão em hospital psiquiátrico tantas horas por semana, atendo num CAPSTAL, porque eu moro numa cidade que não tem psiquiatra, eu atendo num CAPSTAL tantas horas por semana, está tudo no edital. E você pode também usar essa via. Isso não é da ABP, tá? Isso aí é da Comissão Mista de Especialidades. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Esse ontem foi o ofício que o CFM mandou, soltou para todo o Brasil, então todo mundo tem essa oportunidade. Muito obrigado demais aí ao nosso presidente Irangalo, que está fazendo uma gestão muito boa, e aos nossos diretores do CFM, muito especialmente o Emanuel, que é o nosso terceiro vice-presidente que está aqui conosco, e Salomão, que sempre está aí como coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria e está sempre conosco trabalhando em defesa da especialidade. Vou deixar agora 2 minutos para cada um para as considerações finais, agradecer a vocês todos que assistiram, e a ideia é sempre que a gente tivermos alguma questão mais polêmica, alguma questão que as pessoas não aprenderam sobre isso, que a gente faça uma live numa sexta-feira, nesse horário do almoço, para que as pessoas possam entrar, participar, e a gente vai deixar também gravado no site da nossa ABP. Vamos arrumar um espaço específico para essas lives semanais e depois começar a transmiti-las também pelo Instagram, para que mais pessoas possam assistir e conhecer sobre o assunto. Emanuel? Em primeiro lugar, agradecer à ABP por esse pioneirismo de já sair na frente de todo mundo, fazendo essa divulgação, trazendo esclarecimentos sobre a importância do RQE, principalmente para a publicidade e a segurança, porque quando você não é especialista e se anuncia especialista, vai ser alcançado pelas regras éticas. Mas tem regras mais duras, mais complexas, que essa pessoa que se anuncia especialista e não é, nem tem o título, pode ser alcançado, que são os erros médicos. Quando o especialista comete algum erro, ele tem um atenuante para se defender de que teve uma formação e vai mostrar que a sua formação qualificou, e aquele erro pode não ter sido um erro comprovável, apenas uma infelicidade, um incidente, mas ele cumpriu todas as regras de segurança e, com isso, não vai ser alcançado legalmente. Por enquanto que o que não tem a especialidade vai primeiro ter que mostrar que tem a qualificação para atuar naquilo que ele não foi preparado e terá realmente muita dificuldade, porque toda parte relativa à imprudência, perícia e negligência chama pela base de formação do médico. Então, registre o seu título de especialista e ele lá no site do Conselho, a população vai ter acesso e vai ver. Fulano, eu não sei especialista. Essa parte é aberta no portal médico.org.br. Clicou, vai saber se o médico que está sendo especialista tem o registro e o RQE. Muito obrigado. Salomão? Rapidamente, cumprimentar a ABP pelo pioneirismo, né? Por sair na frente, como fez o Emanuel, e dizer que nós precisamos nos unir. Anos de fogo estão por vir nesses próximos tempos. Então, precisamos unir todos em defesa da medicina e em defesa da psiquiatria como especialidade. Parabéns, ABP. Muito bem, pessoal. Veio uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu vou ler. A pergunta aqui é o seguinte: se toda essa campanha tem a intenção de prejudicar o médico? Não, é de proteger o médico. É porque se você não sabia
por falta... E não existe na lei brasileira essa história de eu não sabia. Você tem que conhecer a legislação que domina na sua profissão. Então, assim, se você estava fazendo por desconhecimento uma ação inadequada, tudo bem, passou. Corrija imediatamente, porque se você for denunciado, não tem como sair dali sem punição, porque está na lei. É a mesma coisa de você fazer qualquer ilícito, a qualquer lei, a qualquer normatização, fez errado, não justifica. Então, não tem porquê... Tem uma coisa que eu não falei, porque isso é uma coisa que normalmente a gente evita, mas eu quero dizer aos médicos que nós não estamos, naturalmente, querendo prejudicar ninguém, ao contrário, a gente quer proteger o médico, a medicina e a sociedade. O artigo 20 da Lei 3.268 diz que o médico que se anuncia especialista sem ter o título registrado no Conselho, ele comete crime de exercício ilegal da medicina. É o crime equivalente ao exercício ilegal da medicina. Então, a gente está chamando os médicos e dizendo, olha, venha corrigir os problemas que você tem. O Conselho está aberto, o Conselho jamais vai escrever nada para prejudicar o médico. Embora o médico tenha sempre essa desconfiança, não é esse o nosso papel. O que é que a gente estaria fazendo aqui para prejudicar ninguém? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Não precisa ter medo do Conselho. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso é importante ficar claro. Tem uma colocação aqui, a ABP não faz concurso, né? Não tem classificação. A ABP faz a prova de título, não é um concurso. Portanto, não tem classificação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. É aprovado ou reprovado. Só interessa que aqueles que são aprovados se anunciem. Seria muito desagradável soltar uma lista com a lista de número de reprovados ou aprovados. Isso, inclusive, não é muito adequado moralmente, eticamente, ficar para as pessoas terem acesso de falar que esta ou aquela pessoa foi aprovada. Então, não é um concurso. Correto, Manuel? Correto. Correto, Salomão? Corretíssimo. Então, se não é um concurso, não tem por que anunciar aprovados ou reprovados e passar o médico, inclusive, por esse constrangimento que foi reprovado. Um paciente pega aqui, não tem sentido, né? É só quem foi aprovado e essa pessoa pega seu título e vai lá e registra seu RQE. Boa consideração feita aqui e que foi importante. O Tiago pergunta, lá de Goiás, Tiago aí, amigo do Salomão, ele faz uma pergunta aqui de Goiás, que é o seguinte: se as federadas deverão entrar nessa campanha? Claro, todos os CRMs e todas as federadas devem entrar nessa campanha. E nós vamos ver a maneira desse tipo de denúncia, um formulário, se quiser fazer alguma denúncia e tem medo porque leva o nome da pessoa, vamos ver como fazer isso para próprias federadas fazerem isso. O médico que quer fazer o denúncio de um falso especialista em dermatologia, ele possa procurar a sociedade de especialidade regional dele e fazer a denúncia, e a própria federada da dermatologia ou a nossa, da psiquiatria, pode registrar isso junto ao CRM. Isso não tem problema algum. Correto, Salomão? Está correto. Corretíssimo. Então, podemos fazer isso, sim. Tem uma federada nossa, que é do Paraná, ela recebe todas as denúncias, tem um formulário, porque são os dados que precisa para formular a denúncia, mas quem assina não é nenhum médico, não vai nenhum médico, é o presidente da federada que assina. Então, todas as queixas que a gente recebe na PBR, na Associação Psiquiátrica de Brasília, nós levamos também para o Conselho Regional. A gente leva imediatamente, não tenha dúvida. Por quê? Porque a intenção não é prejudicar ninguém, a intenção é poder ajudar a todos a se protegerem e poder proteger o médico a fazer aquilo que é correto. É isso. Muito obrigado a vocês dois. Vocês sabem que eu admiro demais o trabalho que vocês fazem, sabe que eu gosto demais de todo o trabalho que vocês fazem em defesa da medicina há mais de 40 anos, em defesa da psiquiatria. Nós estamos aqui trabalhando
para ajudar os nossos colegas a ter a melhor informação, a informação adequada. Jamais a intenção que nós temos de prejudicar alguém. E também não queremos que nenhum colega tenha a intenção de prejudicar pacientes dizendo que tem um título que ele não tem. Não tem como fazer isso, está na lei. Né? Está na lei e está nas resoluções do Conselho Regional de Medicina, está na lei do ato médico e está nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Saloma, muito obrigado. Emanuel, queria falar mais alguma coisa? Não. Só concordando com você. Tem uma pergunta que eu vou fazer, apesar de que eu tenha resposta, mas só para falar sim ou não, o que é que existe? Existe possibilidade do CFM aumentar o número de RQS que o médico pode ter, Emanuel? Não. O médico pode ter dezenas de RQS, 3, 4, 5, 10, mas ele só pode anunciar 2. E a área de atuação, 2 áreas de atuação para cada RQE principal. Por quê? Porque isso está na Lei 41.13 de 42. Isso não é um dispositivo que o Conselho possa mudar. Isso é um dispositivo legal, isso é lei, é a lei brasileira que estabelece. Então, a gente não tem condição de permitir que o médico faça publicidade de mais de 2 especialidades, embora ele possa inscrever no Conselho tantas quantas tiver. Ele escolhe 2 para fazer publicidade. Emanuel, já estouramos todo o tempo e uma pergunta curta e grossa. Eu me registrei no CRM do Distrito Federal. Fui lá e coloquei psiquiatra forense e psiquiatra e médico do trabalho. Pronto. Mas eu me registrei no de Goiás, aí eu coloco de lá clínica médica e cardiologia. Posso fazer isso? Como o sistema ainda não é unificado e Goiás é uma outra base territorial, você vai poder fazer essa inscrição. Só que não pode fazer publicidade das especialidades registradas em Brasília. Em cada base territorial, a publicidade relativa ao título que você tem. Então, a base territorial é que define, pessoal. É importante aí, essa pergunta foi boa, muito boa essa pergunta. A base territorial é que define o que você está falando. Se essa base territorial tem projeção nacional ou é só local, aí não está sob o seu domínio. Mas é a base territorial no qual você fez o registro, né, Manuel? É isso mesmo. É por conselho. Quando você transfere o seu registro primário para uma outra base territorial e leva os títulos de especialistas, vocês vão poder fazer o anúncio desses títulos, não pode ter outro. Aí você vai omitir algum título para poder fazer publicidade do outro. Mas a lei ela é clara, você só pode anunciar 2 títulos. Pessoal, respondemos a todas as perguntas que chegaram. Muito obrigado a todos, de coração. Divulguem depois que nós vamos soltar o link dessa aula live e vamos fazer outras de vários outros temas que tiverem, porque a nossa intenção é ajudar, não tem intenção em prejudicar. Quer passar na prova de título especialista do BP? Faça o nosso PEC gratuito, leia nossas revistas gratuitas, acessa o nosso tratado de psiquiatria e aprenda tudo que está lá. É o melhor caminho, não precisa gastar mundos e fundos com isso, porque você vai ter uma boa formação. Esse é o caminho melhor. Lê o Kaplan, que é internacional e é muito bom, e o nosso tratado, e os livros que estão ali. Não saiam fora disso. Foquem nisso. Quero todos aí com RQE em psiquiatria, anunciando devidamente a especialidade que exerce, da qual nós 3 que estamos aqui temos o maior orgulho de sermos psiquiatras, e isso para nós é de uma extrema importância, que vocês também tenham esse orgulho e que façam o melhor para a nossa especialidade. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Salomão. Muito obrigado, Emanuel. Mando o meu abraço para o Irã e o agradecimento por terem liberado vocês aí do julgamento que vocês estão tendo hoje para poder participar com a BP nessa live pioneira. Muito obrigado. Devemos voltar a falar desse assunto ainda. Obrigado demais. Tchau.